Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem, eu quero poder trazer essa passagem da Bíblia que me inspira muito, onde Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha, que está lá em Daniel 3. E nesse momento eles estavam na Babilônia, por causa que eles foram exilados para lá junto de vários outros judeus. E Nabucodonosor, ele constrói, o rei da Babilônia, ele constrói uma grande estátua de ouro e chama todos os seus conselheiros, todos os governadores, magistrados, juízes, todo mundo para poder prestar adoração a essa estátua. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não adoram a estátua, eles não se prostram diante dela e nem a adoram. Aí uma galera vai para Nabucodonosor e fala: olha, vocês aí não estão adorando a estátua não. Então Nabucodonosor chama os três e pergunta: e vocês realmente não estão? E faz um alerta sobre eles serem lançados na fornalha de fogo se eles não adorassem a estátua. O interessante é que esses três amigos, eles simplesmente dizem que eles não precisam se defender diante de Nabucodonosor, porque se eles forem condenados por isso, lançados na fornalha, o Deus deles, que é o único a quem eles cultuam, pode livrá-los disso, e vai livrá-los. Só que uma parte muito interessante é o que eles dizem depois. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Então Nabucodonosor fica muito irado, fala para a fornalha ser aquecida 7 vezes mais, e fala para prender os três e lançar os três na fornalha. Só que os soldados que foram os responsáveis de lançar os três na fornalha, eles morreram assim que eles abriram a porta e lançaram os três lá dentro, porque a chama lá da fornalha estava muito forte, era extremamente quente e forte, e matou os soldados já na entrada. E os três não morreram, mas as cordas que os amarravam foram queimadas, mas não houve nem mesmo um cheiro de fogo, não, sabe um cheiro quando você queima cabelo, alguma coisa assim, não tinha nada disso sobre eles. Eles saíram totalmente ilesos, suas roupas, seus cabelos, sua barba, seja o que for que eles tivessem, quando eles saíram da fornalha, porque Nabucodonosor e toda a galera que estava lá, eles viram que nada aconteceu. E ainda tinha um quarto homem lá, que parecia um anjo, parecia um filho dos deuses, como eles falaram. O que eu quero trazer com essa passagem a respeito de posicionamento? Essa palavra simples até, mas é forte por se posicionar a respeito da sua fé, a respeito de quem Deus é, a respeito daquilo que você acredita, independente se de te ameaçar, independente de te zoar, independente do que vinha acontecer conosco. É interessante que esses três, eles acreditavam que Deus podia sim livrá-los. E ainda disse, ele vai nos livrar. E aconteceu, eles foram livrados da fornalha. Eles foram lançados no fogo e não se queimaram de forma alguma. E ainda andaram lá com Deus, com um anjo. Isso é impressionante. E não só isso. Uma das coisas que a gente precisa logo compreender com isso, entender, é que eles conheciam a Deus. Sabiam quem Deus era. Eles escutavam as histórias do passado, tudo aquilo que Deus fez, de como livrou o povo de Israel do Egito, tudo aquilo que Deus fez, e com certeza existia intimidade com Deus. Eles não simplesmente ouviam falar, mas conheciam de orar, de ler a sua palavra, ele está em contato com Deus. Então, com isso eles puderam se posicionar e falar: eu não vou adorar nenhum outro Deus, eles adoram a um Deus, a um único Deus. E nós precisamos nos posicionar a respeito dos valores, nós precisamos nos posicionar a respeito da fé, sobre quem Deus é, sobre adorarmos somente a um Deus, não nos dobrarmos a nada, não adorarmos nada, nem mesmo amarmos mais ao dinheiro do que a Deus, nem mesmo fazermos qualquer coisa para sermos aceitos, ou para conseguir um emprego melhor, ou para não ser demitido, ou para não sofrer algum dano de alguma forma. Mas com eles podemos aprender que ainda que sejamos lançados na fornalha de fogo, ainda que sejamos demitidos, ainda que venhamos a sofrer algum dano, eles se posicionaram. E o mais doido é eles falarem que, contudo, se eles forem queimados pelo fogo, eles não vão adorar nenhum outro Deus. O mais forte é correr o risco, é se posicionar, ainda que sofra dano, e não abrir mão disso, mas continuar firme nisso. E isso só acontecerá quando estivermos firmados em Deus,
quando conhecermos e estivermos firmados na sua palavra, na rocha que é Jesus Cristo. Precisamos assim ter intimidade com Ele para podermos ter o mesmo posicionamento, para assim não virmos abrir mão de nada, mas a continuar firmes. Zoação é uma das coisas mais comuns que nós podemos ter simplesmente por sermos cristãos. É uma das coisas mais comuns que aconteceu comigo na faculdade, por exemplo. E que esperança temos se formos queimados, então? Se sofrermos algum dano? A maior esperança que há é a vida eterna. É uma vida com Deus e ainda recebermos um galardão dele quando cumprimos a vontade dele. E é interessante porque muitas vezes nós ficamos focados somente nessa terra, somente nessa vida, naquilo que poderíamos ter, de um bom emprego, um bom salário, um bom carro, uma família, viajar pelo mundo inteiro, seja o que for, ter boas roupas. Mas tudo isso aqui vai durar quanto tempo? 70 anos, 100 anos, 120 anos, se viver muito? Existe toda uma eternidade que a gente esteja com os olhos voltados para a eternidade novamente. Não que a gente não desfrute do que tivemos aqui, não que a gente não viva aqui, que a gente faça tudo isso, mas sabendo que tudo isso é passageiro, que tudo isso é rápido, e que garantias há que tudo isso não vai acabar de uma forma mais breve do que imaginamos. A nossa esperança tem que estar em Cristo, na vida eterna com Ele, no galardão e na presença dEle, na vida eterna, andarmos com Ele. É isso que tem que ser a nossa maior esperança, é nisso que temos que estar mais firmados. Não Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam firmados em quem Deus era. Ele para salvá-los da fornalha, não nas suas posses, e não em argumentos, e não em mais nada, mas eles se posicionaram em Deus, em quem Deus é, somente adorar a Deus, viver para Deus. Precisamos disso cada vez mais. Tem chegado os tempos onde eu creio que será necessário cada vez mais de nós cristãos nos posicionarmos dessa forma. Independente do que venham falar ou pensar de nós, até mesmo às vezes pessoas próximas de nós, mas a gente se posicionar nos valores, se posicionar em Deus, se posicionar na nossa fé, em quem Deus é, e conhecer a Deus, estar com o coração dele, estarmos firmados em Cristo, é uma das coisas que vai facilitar muito. É interessante porque lá em Isaías vai dizer que Jesus, o nome dele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Interessante porque Jesus ele enviou, ele clamou ao Pai para enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita na vida, habita em nós, habita nos nossos corações. E cada um daqueles que se rendeu a Cristo, que tem Jesus como único Senhor e Salvador, Ele está conosco, independente daquilo que viemos a passar. É impressionante como esse Deus ele age. Ele não nos desampara, como Ele não nos deixa, mas Ele está conosco. E vai passar, estar conosco, vai estar passando conosco, independente do que viemos a viver. E Ele quer viver conosco. E isso é um convite para cada um de nós, para nos posicionarmos, para vivermos com Ele. E lembrar que Ele está conosco. Que a gente pare de querer correr para outros meios antes de orar, que a oração seja a primeira resposta nossa. Então, devemos agir naquilo que precisamos, naquilo que podemos, mas antes de tudo a nossa confiança seja em Deus. Amém. Um grande abraço, gente.